A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 314 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos no estudo do livro de Atos dos Apóstolos e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 3 até o capítulo de número 5. Amém? Espero que você possa separar um tempo nesse sábado e fazer essa leitura para que o Senhor possa te abençoar e te dar muita sabedoria. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 4, os versos de número 11 e 12, nos quais a palavra do Senhor vamos dizer assim: Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Bom, nós vimos ontem, como o Senhor Jesus estava passando o bastão para os apóstolos, Então agora, quem iria administrar os ministérios, os dons, a chamada de levar a palavra da salvação, já não era mais Jesus, agora eram os apóstolos. Aquelas comissões nas quais Jesus enviou os apóstolos, as grandes reuniões que Jesus fazia entre eles, tanto a sós quanto no meio da multidão, os ensinamentos, Tudo agora deveria ser colocado em prática. Porém, devemos nos lembrar do que nós falamos ontem. Jesus disse que eles não deveriam sair pregando. Não. Eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. E então, depois que eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, eles deveriam sair então e anunciar a palavra do Senhor. Isso é muito importante estar no nosso coração, porque o próprio Jesus não começou o seu ministério sem a pessoa do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, não começou nenhum trabalho sem a pessoa do Espírito Santo. Hoje não é diferente. Precisamos nos preparar, precisamos nos capacitar, mas tem muitos jovens apressados, muitas pessoas com pressa de fazer as coisas, e não é assim que funciona. Primeiro nós temos que ficar um tempo em Jerusalém, que é o nosso local, o nosso início do nosso ministério, geralmente na congregação onde nós estamos inseridos. E depois de sermos revestidos e capacitados pelo Espírito, então devemos sair e fazer a obra de Deus. Bom, no capítulo 3, nós vamos ver que a igreja já está crescendo, a igreja está aumentando. E agora nós vamos ver que a igreja está se desenvolvendo, E agora o povo com mais ousadia se reúne juntamente com Pedro, Tiago, João, para poder buscar a face de Deus. E subindo então Pedro e João às 3 horas da tarde no templo para poderem orar, eles curam ali um coxo que mendigava ali todos os dias, e agora aquele coxo vai entrar no templo louvando e adorando a Deus. E então as pessoas admiradas com Pedro e com João tentam adorá-las e ovacioná-las. Isso aqui é muito importante para nós, e não é uma forma de criticar, não, é uma forma de realmente ensinar que nenhum homem, nenhuma pessoa, por mais milagres que opere, por mais maravilhas que opere, ela não é digna de receber as nossas orações e muito menos as nossas adorações. Então Pedro vai dizer que não é ele quem curou aquele homem, mas aquele homem foi curado por meio do nome de Jesus. Ele disse isso lá no capítulo 3, no verso 16, que ele diz assim: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio
de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então observa que a fé deste homem não estava em Pedro, a fé deste homem não estava em João e nenhum outro nome. A fé deste homem que foi curado estava em Jesus, e a fé de Pedro e João também estava em Jesus. Olha que coisa interessante. Esse nome de Jesus é o nome do santo e justo que os judeus haviam matado há 50 dias atrás, ou 60 dias, mas ele era o autor da vida e agora ele estava ressuscitado e vivo ainda para operar milagres e maravilhas. E então Pedro começa a exortar, a ensinar as pessoas o caminho da verdade. Então observa que o ponto principal do Evangelho não é os milagres, não são as maravilhas. Os milagres, as maravilhas, as providências de Deus são apenas um meio de Deus chamar a nossa atenção para nós sermos exortados por meio da palavra. Porque agora que as pessoas olharam para Pedro e João, então Pedro e João pregam e diz assim no verso 19: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então observa que Pedro aproveita a atenção das pessoas e dizem que elas deveriam, primeiro, se arrepender, segundo, se converterem. Observa que a pregação do arrependimento começou com João Batista, continuou com Jesus e agora ela está na mão dos apóstolos. É uma pregação contemporânea, Ela transcende as épocas e os tempos, porque o homem sempre vai precisar se arrepender dos seus pecados. A segunda pregação, que é extremamente importante, não deve faltar na igreja, é a necessidade de conversão. O que é conversão? É uma mudança de vida. Toda pessoa que quer seguir Jesus, ela deve se converter, ela deve mudar de vida, E então aquilo vai gerar uma revolta muito grande no Sinédrio, nos judeus, principalmente nos saduceus, porque com a cura daquele homem, os apóstolos ganharam força para falarem que Jesus estava vivo. Assim eles estavam anunciando a ressurreição dos mortos, o que os saduceus não acreditavam, E então os saduceus vão prender ali Pedro e João, e vão dizer para eles não anunciarem mais o nome de Jesus, e nem a salvação neste nome, e muito menos a ressurreição dentre os mortos, E então Pedro e João vão dizer: o que nos importa? Nos importa obedecer mais aos homens do que a Deus? Não, de maneira nenhuma. Olha que coisa interessante. A mesma Bíblia que diz que nós devemos respeitar as autoridades e honrar as autoridades, ela também nos ensina um limite até onde nós devemos respeitar as autoridades. Qual é o limite? O limite é aonde a autoridade não nos barra de sermos justos, sinceros no nosso serviço com Deus, certo? Então nós devemos honrar as autoridades, devemos respeitar as nossas lideranças, porque elas foram instituídas por Deus. Mas quando elas começam a nos forçar a negar o nome de Jesus, a negar a eficácia da palavra, aí não, Então eles começam a pregar com mais autoridade ainda, E eles dizem: este Jesus é a pedra. Então, para aqueles que pensam que a pedra que a igreja está edificada é Pedro, nós já falamos sobre isso lá nos evangelhos, você pode voltar lá e conferir. Novamente, aqui está a pregação não de Jesus. Aqui é o próprio Pedro, que muitas pessoas dizem que é a pedra que a igreja está edificada. O próprio Pedro não diz que ele é a pedra. Ele disse: Jesus é a pedra. Então a igreja não está edificada sobre Pedro. A igreja está edificada sobre Jesus. Então ele disse: essa pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas veio ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E olha que coisa interessante. O próprio Pedro está dizendo: não há salvação no meu nome. Não há salvação no nome de João e de nenhum outro nome. Aonde a salvação? Qual é o único nome que salva?
O único nome que salva é o nome de Jesus. Amém? Essa pregação, ela deve ser muito clara, sem o propósito de ofender, mas com o propósito de anunciar a verdade. Porque nós sabemos que muitas pessoas creem em outros nomes para ouvir as suas orações, para realizar salvação. Mas a própria Bíblia, o próprio Pedro, ele nos ensinam, né, que somente o nome de Jesus é quem pode curar, salvar e restaurar. Amém? Então, Pedro e João são soltos, né? E quando eles oram junto com a igreja, depois de serem livres, há um tremor muito grande em todo o local onde a igreja está reunida, né? E diz assim o verso de número 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Se você está assistindo até aqui, eu queria muito que você motivasse alguém a ser mais ousado, a ter mais coragem para anunciar a palavra de Deus, porque foi isso que a igreja primitiva fez para que ela crescesse e alcançasse tantas pessoas como ela alcançou. Então nós precisamos ter coragem para falar do nome de Jesus. Então aquela igreja, ela vai começar a usufruir de unidade, de comunhão e de fraternidade, porque a alma e o coração deles era um, né? Tudo lhes era comum, ninguém achava que tinha alguma coisa exclusivamente sua, né? E em todos eles havia abundante graça, de tal forma que dentro da igreja não tinha ninguém passando necessidades. Então esse é um modelo de igreja a ser seguido. A igreja que agrada a Deus não é a igreja que tem muitos pregadores, muitos cantores, muitos profetas. Não. A igreja que agrada a Deus é a igreja que anda em unidade e em comunhão. Então naquele tempo apareceu um homem chamado José, que nós conhecemos ele por Barnabé, que é o nome que os apóstolos chamavam ele, né? Ele era um levita, natural de Chipre, e ele tinha um campo, uma propriedade que valia muito dinheiro. Então ele vende aquela propriedade e ele traz aos pés dos apóstolos. Isso aqui está aqui registrado, não para nós pedirmos para as pessoas venderem suas casas, seus carros e trazerem para a igreja. Não, muito pelo contrário. Ninguém deve vender sua casa, seu carro e trazer para a igreja. Mas isso aqui está escrito para mostrar para nós que a contribuição com a igreja na área financeira é extremamente necessária. É uma forma de nós honrarmos a Deus, também é uma forma de nós adorarmos a Deus e também é uma forma de nós agradecermos a Deus. Então, contribuir com a obra de Deus é extremamente necessário. Se as pessoas nas quais estão à frente da igreja estão usando corretamente ou injustamente esse dinheiro, a responsabilidade já não é mais nossa. Porque olha o que diz no capítulo seguinte, no capítulo 5. Enquanto Barnabé estava fazendo algo de bom coração e honestamente, Ananias e Safira viram que muitas pessoas na igreja estavam fazendo aquilo. Não era somente Barnabé, muitas outras pessoas na igreja ofertavam, dizimavam, contribuíam com seus bens materiais. Então eles, para não ficarem para trás, porque também eram muito ricos, eles entram num acordo, vendem uma propriedade e vão dar somente metade ou uma parte desse valor para Pedro, dizendo que aquele era o valor original, e escondem uma parte para si. Deus não pediu para eles venderem nada, né? Deus não está pedindo para nós vendermos nada, também não está pedindo nem nos obrigando para nós ofertarmos e dizimarmos, mas se formos fazer, temos que fazer com honestidade, com sinceridade e com fé, de bom coração. O que vai acontecer é que eles vão tentar mentir para Pedro. E então Pedro nos dá uma lição muito importante. Quem pensa estar mentindo para o líder, para um homem de Deus, não está mentindo para ele, está mentindo para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelando para Pedro, naquele dia morre Ananias e também morre Safira, por tentar enganar o Senhor, o nosso Deus. Na igreja, naqueles dias, houve grande temor, porque os irmãos então entenderam que Deus estava no meio daquele povo, né? Com isso, a fé da igreja aumenta. Não somente o medo, não.
a fé de que Deus era poderoso aumenta. E então os apóstolos começam a fazer muitos sinais e muitas maravilhas, né? O que nós, no nosso tempo, muitas das vezes, não temos buscado fazer, né? Eram tantos milagres que até mesmo a sombra de Pedro, pela fé das pessoas em Cristo Jesus, não em Pedro, curavam os enfermos e libertava ali os cativos, né? Então os sumos sacerdotes do partido dos saduceus e dos escribas e fariseus, eles se revoltam, ficam invejados e eles mandam prender, né, os apóstolos. O que vai acontecer? O anjo de Deus vai lá, abre as prisões e liberta então os apóstolos. Então os apóstolos dizem que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mas a revolta entre os mestres da lei era muito grande. Então novamente tem um conselho e tem uma reunião. Se levanta aqui um homem muito importante para essa parte da história da igreja, um homem chamado Gamaliel. Esse homem nós vamos ver mais citações sobre ele. Era um homem extremamente estudado na lei de Deus, extremamente estudado no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e era um judeu praticante, fiel, justo e honesto, mas ele não cria em Jesus. Porém, a experiência dele deu a ele capacidade para julgar bem essa situação, porque ele disse assim: olha, não é bom nós proibirmos eles ou prendermos eles, porque muitos outros já surgiram antes desse tal Jesus e diziam também ser o Messias, e eles não prevaleceram, né? Então Gamaliel diz: se esta obra que eles estão fazendo é de Deus, ela vai prevalecer. E quem é que vai impedir? Mas se essa obra não é de Deus, ela não vai prevalecer. Por isso vocês não devem impedir esses homens de anunciarem a sua palavra. Glórias a Deus. Se a obra é de Deus, ela prevalece. Se a obra não é de Deus, ela não prevalece. E qual é o sinal que a obra é de Deus? É quando a obra não está fundada no nome de homens, e sim no nome de Jesus. É quando a obra está fundada na doutrina dos apóstolos e na Bíblia Sagrada, e não em dogmas e conceitos humanos. É quando a obra, a igreja, ela não se baseia naquilo que o homem acha, mas naquilo que Deus determina. Amém? É quando a igreja entende, é quando um povo entende que o único nome que pode ouvir orações e salvar almas e corações é o nome de Jesus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer e te exaltar, porque tu és bom, fiel e justo para sempre. Abençoa as nossas vidas, nos fortaleça e nos conceda a graça de sermos uma igreja unida, uma igreja que prevaleça e que busca a tua face com todo o coração. Prospera, Senhor, o teu povo, para que o teu povo venha te louvar e fazer a sua obra com ousadia e com fé. Senhor, que através de nós o Senhor venha salvar almas, vidas e corações, para que o seu nome venha ser digno de honra, como é de toda a glória. É assim que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, eu vou pedir aí o seu like, vou pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse em conhecer a palavra de Deus, ou alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não estiver inscrito e quer nos acompanhar até o livro de Apocalipse, se inscreva aí no canal, ative o sininho. Nós vamos ler a Bíblia inteira juntos esse ano. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus.